Fala Resistência, sejam bem-vindos ao nosso episódio de número 99. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje a gente vai bater um papo sobre um questionamento muito comum nos dias em que ocorrem as grandes tragédias. Onde está Deus diante das catástrofes da vida? E para me ajudar a pensar e responder essa questão, recebo aqui hoje meu grande amigo Rodrigo Muniz. Fala, Rodrigão. Fala, meu amigão, tudo bem? Tô feliz de estar aqui nesse programa, né, nesse cast hoje, embora seja um tema complexo, né, mas a gente sabe que para o Senhor, né, não existe nenhum tipo de complexidade que Ele não venha desvendar, né, para a gente, e eu tenho certeza que o Senhor ele vai colaborar conosco. Aliás, nós vamos colaborar com o Senhor, né? Sim. Conversando entre nós e com Ele, e de alguma maneira contribuindo aí para abençoar a vida do ouvinte, para que a gente possa caminhar em paz, né, nessa terra, caminhar em paz diante do Senhor, confiando nele e entendendo a vontade do Senhor em tudo aquilo que acontece conosco. Sim, cara, muito bom. E também aqui com a gente, para fechar o time aí, mais um grande amigo aí que Deus colocou no meu caminho nessa vida aí, Will Soares. Fala, grande Will. Fala, senhores, é uma honra estar aqui com vocês esse ano novo, vida nova, tudo se fez novo em 2023 e que a gente possa discutir coisas grandes do reino e coisas, vamos botar assim, consideradas pequenas também, porque é ali que Deus também está, e que nesse momento de dor para muitas pessoas, que a gente possa ser instrumento do Senhor para ser boca de Deus nessa terra. Para onde vai chegar, como isso vai chegar, é só consequência, sabe? Que a gente possa ser boca do Senhor aqui e fazer a vontade dele. Amém. Prazer ter você com a gente aí, ter vocês com a gente. Eu falei que o Will, um grande amigo, né, que Deus colocou na minha vida aí, mas são dois grandes amigos que Deus colocou na minha vida, que a gente se conheceu por causa do Resistência, né, cara? Verdade. Mas vamos lá, galera. Primeiro deixar claro aí que esse programa, esse tema não era o tema previsto para esse mês, né? Até aí os 45 do segundo tempo, a gente ia gravar sobre um outro tema aí. Eu, o Will e o Muniz, né? O time era o mesmo. Mas agora, recentemente, né? Hoje é dia 8 de fevereiro, o dia que a gente está gravando. Mas no dia 5 de fevereiro, né? Agora de 2023, eu não sei quando quem está ouvindo esse programa, né? Mas um terremoto de magnitude 7.8 atingiu a região central da Turquia, né? Ao ponto de ser sentido lá também na Síria, Israel, no Iraque, no Chipre, né? E as notícias iniciais aí davam conta aí de 5 mil mortos, assim, quase que imediatamente, né? Mas hoje, 8 de fevereiro, né, já chegaram as notícias de que mais de 11 mil pessoas perderam a vida, né? E segundo aí as previsões, esse número deve aumentar muito, tendo em vista aí que centenas, né, de edifícios e residências colapsaram, né, cara? E tá se aproximando das 72 horas, né? As 72 horas cruciais. Eu vi isso também hoje, a previsão de chegar aí na casa dos 20 mil mortos, né? Cara, em função desse... Cara, é muita gente, cara. Tem cidades pequenas aqui de Minas Gerais que tem 20 mil pessoas. Bom Jardim, onde eu morava antes de mudar para Nova Friburgo, era a faixa de 20 mil pessoas, cara. E assim, 72 horas assim, cruciais, né, Muniz, como você falou, 72 horas. A gente está vendo ali muitas crianças sendo resgatadas com vida, né, e até por serem menores, né, precisam de menos espaço para ficar ali dentro do que sobrou daqueles edifícios e tal. Mas é muito triste, cara. Mas tragédias naturais fazem parte da nossa existência. Sim. Né? Sim. Eu me dei o trabalho aqui na verdade, eu lembrava de algumas, eu fui procurar para ver a data, porque o tempo passa e quando a gente vê já tem quase 10 anos, né? E estava achando que era coisa de 4 anos atrás. Eu me lembrei, na verdade, daquele tsunami que teve na Indonésia, e ele foi em 2004, cara. 2004, assim. Tem quase 20 anos, cara. Quase 20 anos, cara. Né? E aí eu fui pesquisar, cara, e vi que naquele tsunami morreram cerca de 227 mil pessoas. Cara, você tem noção? 227 mil pessoas.
mais de 10 vezes do que as piores perspectivas estão trazendo como número para a Turquia, cara. No Japão, em 2011, também, né, teve aquele tsunami lá que até inviabilizou o uso de uma usina nuclear que eles tinham, acho que de Fukushima, se eu não me engano, em 2011. Foi isso mesmo. Ali mais de 18 mil pessoas perderam a vida, né? E uma outra, um pouco mais recente, mas também longe, foi em 2010, foi aquele terremoto que teve no Haiti. Não sei se vocês se recordam desse, onde a capital lá foi praticamente toda destruída, Porto né? Príncipe, Morreram né? cerca de... Isso, Porto Príncipe. E morreram cerca de 230 mil pessoas, cara. Então, assim, quando a gente... na verdade, a gente está falando de tragédia natural, Sim, né? sim. A gente não vai nem entrar na questão das tragédias causadas por guerra, né? Igual por política, o 11 de setembro, terrorismo e tal. O Holocausto, essas coisas assim, né? O Holocausto dos judeus, né, cara? Mais de 6 milhões de judeus mortos, né? Então, Judeus, ciganos, homossexuais, negros. negros, sim. Mas a questão é que, desde que existem as redes sociais, né? Toda vez que acontece uma grande catástrofe, como essa que aconteceu lá na Turquia, o nome de Deus é levantado, né? O nome de Deus é citado, para bem e para mal. Algumas pessoas questionam, né? Onde é que estava Deus quando isso aconteceu, né? Por que ele não interviu nisso aí, né? Se Deus é poderoso, por que ele permite isso e tal? Outras tentam se conformar dizendo assim, isso aí é o fim dos tempos, né? A Bíblia diz que as coisas vão piorar até os fins do tempo, e é isso aí mesmo, as coisas vão piorar e não tem para onde correr, não. Pessoas cheias de religião no coração, né? Mas sem bom senso, sem amor, né? Proclamam assim, abertamente que determinada tragédia aconteceu porque é juízo de Deus contra aquele povo, né? Muitas vezes povos que culturalmente proclamam uma religião diferente da nossa, né? E às vezes citam até textos bíblicos isolados para justificar essa posição. Textos bíblicos fora de contexto, né? Mas a gente está aqui para ajudar nosso ouvinte a pensar numa questão. E indo direto ao ponto, eu vou perguntar para vocês, né? Já com o dedo na ferida, né? Onde é que está Deus diante das catástrofes da vida? Ele não deveria intervir? Como é que você pensa isso aí, Muniz? Puxa aí pra gente. Então, vamos lá. Onde está Deus diante das catástrofes da vida, né? Eu estava pensando muito nisso aí, quando a gente começou a conversar, né, sobre esse tema, sobre essa proposta de tema. E assim, eu primeiro que eu quero pensar nessa pergunta, que é a pergunta de $1 bilhão, né? Que é a pergunta que todo mundo faz quando acontece esse tipo de coisa. Porque é uma pergunta que ela tem um quê de maldade por trás dela, né? Se você parar para analisar. E na verdade ninguém está perguntando aonde está Deus no sentido de humildade ou de submissão a Deus, mas no sentido de questionar, né? É quase uma afronta, né? De afrontar a Deus, enfim, de bater de frente, vamos dizer assim, com Deus, né? Onde que o Senhor estava, né? Que o Senhor permitiu que isso acontecesse, Pai, não sei o quê. A gente precisa lembrar, né, que independente do que você pense ou não, se você acredita em Deus ou não, você que está ouvindo, né, o podcast, se você acredita em Deus ou não, ele é real, né? Por mais que a ciência tenha, a partir, né, do naturalismo, tentado de alguma maneira desenvolver uma linha de pensamento evolucionista e tal, para tentar provar que o universo surgiu há bilhões e bilhões de anos, não sei o que, blá. A própria ciência hoje já mostra para nós, a partir da ideia da antevidência, né, do design inteligente e tudo mais, já mostra para nós que não, o universo ele foi criado por uma mente inteligente, né, a partir da lei da termodinâmica, enfim, mostra para nós que isso estou falando sem mencionar Bíblia nem nada, falando em termos científicos, né? Já mostra para nós que havia a necessidade para tudo que existe no próprio universo
de uma mente poderosa e inteligente o suficiente para criar todas as coisas. Então, se você crê ou não, isso não vai fazer diferença nenhuma no fato de que Deus existe e que Ele é o Criador de todas as coisas. Ponto. Né? O fato de nós crermos em Deus por meio da Bíblia, por meio de Cristo, na verdade é um facilitador para que nós compreendamos o mundo ao nosso redor. A gente entende o mundo ao nosso redor de uma maneira mais simples e mais fácil. Por quê? Porque a gente aceita a Bíblia como palavra de Deus e aceita Cristo como o Senhor, mas a própria criação já é a revelação da palavra de Deus. A própria criação já é palavra de Deus. E ela já mostraria para nós que Deus está aí. Aliás, e que o universo está em Deus, uma vez que a própria necessidade de que para um universo, no tamanho e na proporção que ele existe, ter sido criado por uma mente inteligente, que essa mente seja no mínimo maior que esse universo. Então, o universo está contido em Deus. Né? Uhum. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, nós estamos em Deus. Então, onde está Deus? Eu posso reverter essa pergunta. O universo todo está em Deus quando essas catástrofes acontecem. Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. E aí, quando eu estou pensando nisso, e aí você falou assim, nossa, de 11 mil mortes. E a gente complementou, né, podendo chegar a 20 mil mortes só nesse desastre e tal. Uhum. Né? Daqui a um pouco a gente vai comentar sobre outros desastres que aconteceram também ao longo da história, com centenas de milhares de mortes e tal. Mas eu queria dar um dado importante. Nesse exato momento, através do site worldmeters.info, né? Nesse exato momento, está contabilizado, no dia de hoje, né, dia 8 de fevereiro, 158.270 mortes, só no dia de hoje, no mundo. Mas a gente está falando de 20 mil que morreram no desastre. Não estou querendo minimizar a dor de ninguém, minimizar as mortes, mas para vocês terem noção que num dia só, até agora, e ainda vai aumentar esse número, né? Até a hora que nós estamos aqui conversando, mais ou menos 8 para 9 horas da noite, morreram, só no dia de hoje, quase 160 mil pessoas no mundo. E aí faça-se a pergunta, a mesma pergunta, onde está Deus? Ele está no mesmo lugar onde Ele está todos os dias, quando essas centenas de milhares de pessoas morrem todos os dias, dos mais diversos motivos, de câncer, de AIDS, de tuberculose, de acidente de carro, velhice. De velhice, de morte natural, por quais foram os motivos, morre no parto, morre gente de todo jeito. Centenas de milhares de pessoas. Só até agora, quase 160 mil pessoas morreram. Então a gente, às vezes, se pega, e aí eu quero que você seja honesto e olhe para essa pergunta que você está fazendo, né? Onde está Deus que permite... E perceba a maldade que está por trás dessa pergunta, que na verdade é um questionamento do mal que surge, né, nos nossos corações, no nosso coração que é mal, na verdade, né, que surge para tentar afrontar, como o Will falou, afrontar o próprio Deus, quando a morte é algo natural da vida. A morte é algo natural da vida. Nós estamos vivos e até aquele estado que a gente brinca e fala, né? Uma das únicas certezas que a gente tem na vida é que a gente vai morrer um dia, sabe? Então, eu acho que a gente precisa rever essa pergunta e, na verdade, até de alguma forma abandonar esse tipo de questionamento e começar a observar que isso tudo, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, faz parte da vida. Essas tragédias, essas
essas catástrofes que acontecem, um avião que cai e morre 200 pessoas ao mesmo tempo, uma chuva que cai e morre tantas pessoas soterradas, um terremoto que acontece e morre dezenas de milhares de pessoas. Isso faz parte da vida, isso é natural da vida. São as aflições da vida. O próprio Cristo falou: no mundo tereis aflições, né? Isso faz parte do cotidiano. Então a gente precisa começar a amadurecer, e eu penso que a gente pode, na verdade, estar sendo influenciado por um tipo de evangelho que vem sendo pregado já há algumas dezenas de anos, triunfalista, né? Concordo. Que ensina que a vida do cristão, ela é uma vida onde não acontece nada de errado. O cristão não fica doente, o cristão não sofre acidente, o cristão não passa por luta, ele não toma tiro de bala perdida, nada de ruim acontece com ele, né? E se bobear, ele nem morre, ele vira purpurina, né? Tipo assim, nada acontece com ele, sabe? Por quê? Porque é um triunfalismo, é uma coisa que a gente sabe muito bem qual é o objetivo por trás dessa mensagem, né? Mas, enfim, vamos pular essa parte. Então, que a gente possa ter essa maturidade para absorver isso e entender que faz parte, é dolorido muito, mas faz parte do curso natural da vida. Você, Will, como é que você pensa essa questão aí, cara, a respeito de onde Deus está diante das catástrofes da vida? Então, cara, eu concordo com algumas coisas que o Muniz falou, só que eu queria dar uma perspectiva não diferente, mas complementar no que ele disse. Pelo seguinte, muitas pessoas que fazem esse questionamento também fazem por conta da ausência de lógica de algumas situações. É tipo o pai que saiu de casa, foi comprar pão e morreu atropelado. Saca? Que o casal de missionários que saiu foi evangelizar num país estrangeiro e morreu num terremoto. Aconteceu agora, né? Aconteceu agora. O filho ficou órfão. Ou então... O casal que por acaso estava lá exatamente na Turquia, né? Exatamente. Ou então um jovem que teve Covid e agora está fazendo hemodiálise. Onde é que está a lógica nisso? Sabe? Muito desses questionamentos chegam porque não faz, humanamente falando, não faz o mínimo sentido. O pai de família no qual a família depende da renda daquele cara, ele ir no mercado e morrer atropelado. Não faz nenhum sentido. Sabe? Da mesma forma que para o ser humano a morte não faz nenhum sentido. A morte não faz nenhum sentido. Porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem para habitar ali no Éden e para ser um com ele. Não fez o homem para morrer, né? A morte não ela faz parte da nossa vida, como o Muniz falou, mas ela não fazia parte do plano inicial, né? Exatamente. E continua dentro do coração do homem, dentro do DNA, seja lá como se chame, do espírito, da alma, whatever, não importa, essa questão da estranheza diante da morte. Você tem algumas explicações um pouco mais... como é que eu posso dizer? Tentando transformar a morte em algo mais bonito, tipo como naquela série Sandman. Você tem outros história em quadrinhos, livros que tentam personificar a morte e colocar ela de uma forma um pouco mais suave. Mas a grande verdade o homem nunca vai estar pronto para a morte. Então, quando vem uma situação dessa, as pessoas questionam onde está Deus, muitos afrontam e muitos realmente se perguntam, cara, cadê Deus? Por que Deus permitiu esse tipo de coisa? E eu, como não sou uma pessoa que é determinista, eu acredito que esse mundo que jaz na maldade, esse mundo que jaz na injustiça, esse mundo que jaz no maligno, enfim, nesse mundo nós teremos aflições. E faz parte do pacote, cara. Infelizmente faz parte do pacote. A morte faz parte do pacote. E não tem o que fazer. O que nos resta é confiar. O que nos resta é ter fé. O
que nos resta é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus sendo esperança para esse mundo caído. Porque, cara, se você for pensar humanamente, você enlouquece. Você enlouquece. E eu acredito que essa não seja a ideia do que a gente está fazendo aqui. O que a gente está tentando fazer aqui é trazer uma mensagem de esperança. Só que, quando você tem essa ausência de lógica, a única coisa que você consegue fazer é discernir espiritualmente. O problema é que muitas vezes a gente acha que está discernindo espiritualmente, sendo que a gente está sendo completamente carnal. Da mesma forma que uma vez falaram, naquela situação da Boate Kiss, se os filhos estivessem na igreja, se estivessem em casa orando, não teriam morrido. Cara, isso é de uma crueldade, sabe? Isso é de uma falta de humanidade tão atroz que, cara, tem gente que vive, igual o título do livro, todo dia a mesma noite. Cara, eu não sei como é que é perder um filho. Não sei. Mas deve ser um negócio absurdo de doloroso. Então, nós como cristãos, nós como chamados por Cristo para salgar esse mundo, o mínimo que a gente tinha que ter era empatia. Cara, não importa a religião das pessoas que morreram, não importa o que elas faziam, o que importa é a gente ter empatia com os que ficaram, sabe? Poxa, é igual virar e falar sobre esse casal de missionários. Tava lá, né? Se tivesse evangelizando no Brasil, não tinha morrido. Putz, cara, me ajuda, vai. Me ajuda. Então, onde tá Deus nisso tudo? Ele continua no mesmo lugar, cara. Ele continua no mesmo lugar. Aqueles que foram, que todos eles tiveram encontro com ele. E seguiu-se o juízo. É isso. É isso. Infelizmente é isso. E esse mundo, infelizmente, é desse jeito. E por mais que pareça que a gente está sendo aqui cruel, cara, a gente fala isso sangrando. A gente fala isso triste. Porque, infelizmente, a morte chega para todo mundo. Só que a gente só se dá conta quando ela bate na nossa porta. É verdade. É a mesma coisa. Você sempre ouviu que as pessoas foram assaltadas até você ser assaltado. E você começa a andar um pouco mais diferente. Entende? Então, quando ela bate na nossa porta, o sentimento de finitude nos atinge de uma forma tão forte que a gente bota a mão na cabeça e fala: cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Uhum. E é assim que funciona, cara, infelizmente. E o que cabe a gente, no qual isso não bateu a nossa porta ainda, nos cabe, cara, ter compaixão das pessoas que passaram por isso. Da viúva, da pessoa que perdeu o pai, da pessoa que perdeu o filho. O papel do cristão é esse. E Deus continua lá no seu alto sublime trono, a procura de mãos e pés, né, dos seus filhos, né, a manifestação dos filhos de Deus, para que possa dar esse abraço, né, em quem está sofrendo. Não só isso. Jesus, ele fala, cara, ele é muito enfático. Estive nu e não me cobriste. Estive com fome e não me deste de comer. Estive com sede e não me deste de beber. Senhor, quando que nós fizemos isso? Quando vocês não fazem para um desses pequeninos, vocês não fazem a mim. Mas se vocês fizerem para um desses pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Percebe implicitamente quando você fala isso, Will? Quando você fala, ele fala o quê? Porque estive nu. Isso significa que haverá nudez. Sim. Haverá nudez. Tive fome, haverá fome. Ele usou exemplos assim bem comuns, né? Haverá fome, haverá nudez, haverá o estrangeiro, né, vivendo numa terra estranha e precisando de ajuda. Haverá o preso, haverá a criminalidade, haverá o doente, né? Estive enfermo, haverá o doente. Então são, como você falou, são coisas do cotidiano, são coisas da vida que acontecem, que a gente, como você falou, por conta de um determinismo, a gente às vezes fica pensando que Deus está, sabe, espetando um alfinetezinho naquela pessoa ali e dizendo assim: não, você vai ficar pobre agora, não, você vai ficar doente e tal. A gente se torna cruel com as pessoas. Sim. E é interessante nesse texto, Muniz, que essa questão do
do estive nu, a palavra ela pode ser usada também para fragilidade. Eu estive frágil e você não me vestiu, ou seja, você não me ajudou. Perfeito. Sabe? Então, em algum momento a gente vai estar nisso, sabe? E quando os filhos de Deus, eles simplesmente olham para uma situação dessa e falam, e pensam, conjecturam, puxa, ainda bem que não foi a gente. Cara, isso é de uma tristeza, porque as pessoas não entenderam o evangelho. As pessoas que fazem isso. E eu tenho certeza que tem muita gente que faz completamente o contrário, que chega, vai lá e fala assim, cara, deixa eu dobrar meu joelho para orar por aquelas pessoas. Sabe? São pais que perderam filhos, são filhos que perderam pais. Pessoas que perderam amores, né? Às vezes o cara tá casado com aquela pessoa há 60 anos e perdeu ela ali. O que você vai falar para uma pessoa dessa senão um abraço? Não tem o que fazer. É tipo como você vai no velório e você vê um monte de gente tentando dar uma palavra para uma pessoa, botar a mão no ombro, até tentando ser engraçado, como eu já vi. Mas, cara, não existe nada que você possa fazer além de dar um abraço naquela pessoa. Cara, não existe resposta pra morte. Essa é aquilo que você falou, né? Não existe resposta boa pra morte. Exato. Não existe resposta plausível pra morte. A morte é algo que contraria toda a proposta, né? Todo o projeto de vida que Deus teve pra nós, a morte contraria. Né? Não coma do fruto, porque certamente morrereis, pô. Então era isso que ele não queria que acontecesse. Mas o homem escolheu o caminho e aconteceu. E aí, enfim. E a morte, ela é o que é, cara. Eu sempre uso o exemplo do meteoro, né? Cara, o meteoro vai cair. O que você vai fazer? Você pode escolher viver a sua vida da pior forma possível. Ou você pode escolher viver a sua vida da melhor forma possível. E essa pior ou melhor pode ser com Deus ou sem Deus, dos dois casos. Tem isso também. Então, as suas escolhas vão refletir ali na eternidade, que você vai, o que te espera na eternidade. Sim. Agora, cara, é muito miserável a pessoa que passa uma vida aqui sendo ruim para outras pessoas. Isso é muito miserável. Agora, o Muniz, ele tocou num ponto aí, cara, que enquanto vocês falavam, assim, eu estava aqui matutando nisso e é essencial para a gente entender, porque antes da gente questionar Deus, o ser humano questionar Deus, vou colocar assim, a gente tem que entender de quem que é a culpa. De quem que é a culpa da vida ser desse jeito, de quem que é a culpa de ter a morte, de quem que é a culpa da natureza muitas vezes se rebelar e agir da forma como age. Né? E o Muniz tocou no ponto perfeito, cara. A culpa é do nosso pecado. Incluindo a morte. De que se queixa o homem, se não dos seus próprios pecados? Exato, cara. O pecado, ele corrompeu a criação de uma forma tão profunda que hoje tudo que a gente colhe de ruim da natureza, da existência, coisas que são para fora do nosso corpo, também são consequência do pecado. Que às vezes a gente pensa que o pecado corrompeu só o homem, só internamente, mas não é. Ele corrompeu, cara, num nível... Quer ver? Olha o que diz lá em Romanos 8, a partir do versículo 18. Paulo diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, né? Porque a gente sofre, né? Isso faz parte da vida. Escuta isso. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela, a natureza, ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Olha aí. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, inconformados com isso aqui, né? Esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, assim como a gente espera a redenção do nosso corpo, assim como eu espero ser redimido por Cristo lá naquele último dia e experimentar uma plenitude que eu não faço nem ideia de como é que vai ser, experimentar, viver sem influência do pecado na minha vida, a natureza também anseia por isso.
cara, é por isso que a gente vê terremoto, por isso que a gente vê maremoto, porque o pecado corrompeu todas as coisas, né? E cara, Deus intervém de muitas maneiras, mas Ele também permite que um monte de outras coisas aconteçam, né? E isso não exclui o fato de que o governo dessa terra, o governo daquilo que a gente chama de criação, que é tudo aquilo que a gente enxerga, tudo aquilo que existe, porque Deus não existe, Deus é, porque Ele criou tudo que existe. Cara, tudo continua sob o controle dele, tudo continua sobre os ombros dele e os planos dele vão ser cumpridos. Agora, é interessante, Rodrigão, que você está falando uma coisa aí. Você falou a última frase que você disse: os planos dele serão cumpridos, né? Não vão ser frustrados, né? Não Como vão diz ser lá em frustrados. Reis, se eu não me engano. Então, aí você pensa comigo, né? A gente ora, pede a Deus todos os dias: Senhor, nos guarda, nos protege, mas contudo, né? A gente faz a mesma oração do Senhor: seja feita a tua vontade, não a nossa e tal, não sei o quê. Cara, quantos livramentos nós recebemos de Deus diariamente, a gente nunca vai saber. Né? De repente você hoje foi livre de um assalto, de uma bala perdida, de um ataque cardíaco, de alguma coisa, e você nunca vai ter noção disso. Porque a gente pede que Deus nos livre, que Deus nos guarde, mas a gente não tem noção de que Ele está trabalhando, do que Ele está fazendo, né? Porque a gente só se dá conta quando passa de raspão, né? Quando passa de raspão, a gente... Quando a gente vê, né? Caraca, nossa, quase que o carro me pegou. Deus me livrou. Mas e da vez que você ia atravessar e, de repente, o carro ia te pegar, mas o Senhor... soprou sei lá, nos olhos do motorista lá, ele falou assim: tô com um sono aqui, vou diminuir um pouco a velocidade, e diminuiu, e aí não te pegou o carro. E você nunca vai saber aquilo. Então os propósitos do Senhor, eles se cumprem. E se aconteceu, como aconteceu essa tragédia aí, o Senhor permitiu que acontecesse, Ele permitiu, repito, como Ele permite que mais de 170 pessoas, 200 mil, sei lá quantas pessoas morram por dia, gente. E quantos livramentos aconteceram? Milhões e milhões, bilhões de livramentos podem ter acontecido, mas dentre esses bilhões de livramentos, 170, 200 mil pessoas o Senhor permitiu. Não, essas aqui vão encontrar a eternidade hoje. E elas encontrariam em algum momento, só encontraram hoje. Em algum momento elas encontraram, né? Agora, o interessante também, que você está falando aí sobre essa questão que a gente pode retratar com todo o cuidado e toda a vênia necessária, né? Já citando o Will, a aleatoriedade da vida. Se a gente parar para pensar no sentido de que aleatoriedade para nós, não para Deus, né? Porque nada é aleatório para Deus. Ele sabe de todas as coisas antes mesmo das coisas acontecerem. Ele já sabia de todas as coisas. Mas a falta da lógica, como o Will falou, né? De o pai de família que sai e morre na rua atropelado e não volta mais, né? Ou esse casal de missionários que foi lá para pregar o evangelho e morreu e tal, né? A falta da lógica. A morte já é falta de lógica, como a gente já está vendo aqui, né? Mas... porque a gente foi criado eterno, cara. Exatamente. Entende? Por isso que tem essa inconformidade. A gente foi criado eterno. Além disso tudo, é muito imprevisível. Muito imprevisível. Mas tem coisas que são previsíveis, Will. Tem coisas que são previsíveis e aí, não estou querendo teologizar aqui, né? Mas eu estou, na verdade, vou citar aqui o homem que foi considerado o homem mais sábio depois de Jesus, o homem mais sábio do mundo até os dias de hoje, que foi Salomão, né? Então a gente está alinhado, porque eu pensei em citar Salomão lá na frente. Então beleza. Então olha só, olha o que Salomão vai falar. E aí, você que está ouvindo, né, o podcast, depois tira um tempo bom, aí tranquilo, né, toma um banho, come alguma coisa, senta, pega a sua Bíblia e vai ler o capítulo 8 e o capítulo 9 de Eclesiastes. Lê esses dois. Se você quer entender, né, um pouquinho essa questão do por que as coisas acontecem nessa vida, lê esses dois capítulos, né, numa boa, tranquilo, com a mente do Senhor, pede o Senhor discernimento e você vai entender. Mas eu vou citar um trechinho aqui,
um pouquinho aqui. Tenha paciência e ouça. Ele fala aqui, ó, quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Aí ele fala, eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses a deixar a presença dele, né, no caso do rei, nem te obstines em coisa má. Olha só, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Então, pensa comigo, né? E ele está falando de governo, né, de governante. Se você é uma pessoa que faz coisas que vão afrontar o governo, né, os seus governantes, as autoridades constituídas sobre a sua vida, cara, não tem como você esperar o bem de Deus para a tua vida. Você pode esperar a marreta caindo na tua cabeça, sabe? Então você está apressando o mal sobre a tua vida. Você está acelerando o mal sobre você mesmo, né? Aí ele fala, porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento, presta atenção, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Então pensa comigo agora, ele está dizendo, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Então a gente não está falando aqui das catástrofes aleatórias da vida. A gente está falando de coisas que você pode, que existem coisas que o homem pode evitar na sua vida. Um exemplo, ele sabe que se ele vai sair num descampado, né, aberto, e está chovendo e não tem nada, só tem ele ali. Ele sabe que ele pode levar um raio na cabeça. Ele está ali no meio do descampado, né? Chovendo, chuva de raio. Ele sai lá no meio do descampado e falando, Deus me guarda, me protege, e que nada vai acontecer e tal. E toma um relâmpago no focinho. O que ele vai... não, a culpa foi de Deus. Aonde Deus estava que deixou esse raio cair na minha cabeça? Ele estava do teu lado falando assim, ô casca de jaca, espera a chuva passar, cara. Ou então, sei lá, não passa por esse lugar descampado aí sozinho, sem nada, tal. Você vai tomar um raio na cabeça. Ele quase que tenta Deus, né? Exatamente. Uhum. Então tem coisas que o cara, que o homem faz e ele mesmo cria situações em que ele mesmo está apressando a morte dele, cara. Sabe? Não tô dizendo com isso que... Tá sendo imprudente, cara. Que o pessoal... exatamente, mas que o pessoal lá na Turquia, na Síria, não sei o que, apressaram a morte. Não é isso, não estou me referindo a esses casos, mas estou falando de situações que acontecem na vida, que a pessoa abre o bocão e fala, ai Deus, mas aonde você estava que deixou isso acontecer? Ele estava do teu lado falando para você, não faz isso, né? Aí ele continua, porque para todo propósito há tempo e modo, sabe? Então Deus tem propósitos para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, mas há um tempo para ele se cumprir e um modo pelo qual ele vai se cumprir. E aí, ele fala no versículo anterior, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, se a gente busca a direção no Senhor para conhecer o tempo e o modo como as coisas vão acontecer, a gente pode experimentar as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Inclusive tem outros textos aqui que depois a gente pode colocar, sei lá, na própria descrição do episódio, que falam de longevidade, do homem viver muitos anos, né? Lá em 1 de Reis 3,14, João 5,26, Salmo 91, o Provérbios 10,27, Isaías 65,22, 1 Pedro 3,10, fala do homem viver muitos anos. Por quê? Porque foi sábio, porque obedeceu o Senhor, encontrou o tempo e o modo, nessa sabedoria que vem do Senhor, e conseguiu prolongar os dias. Mas aí olha o que diz no versículo 7.
Aliás, ainda no 6, porque para todo propósito há tempo e modo, por quanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Aí o 7, porque este não sabe o que há de suceder. Aí começa o próprio Salomão percebendo o quê? A aleatoriedade da vida. E fala, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há altas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Ou seja, ele está falando aqui que a vida tem situações aleatórias que a gente não tem como prever. Não tem controle, né, cara? Sabe? Então, não tem controle, sabe? Aí é interessante que ele fala que, olha que doideira, se a gente continuar lendo o capítulo 8, eu tô tomando essa liberdade de ler justamente porque é muito, muito, muito cru, sabe? Não precisa de interpretação, é só você entender o que ele está falando aqui. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo, né, os crentes, foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem. Também isso é vaidade, ou seja, o ímpio não sofrendo nada em vida, vamos dizer assim, morrendo, né, de velhice, e o justo morrendo no esquecimento. Olha que doideira. Visto como, se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Deus recompensa aqueles que o temem. Mas isso quando há propósito, tempo e modo, vamos dizer assim, né? Há propósito de Deus para te abençoar, há o propósito de Deus para fazer algo sobre a tua vida, né? De maravilhoso. Amém. Mas fora disso, a vida segue o seu curso. A vida segue o seu curso. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, no versículo 14. E perversos a quem sucede segundo a obra dos justos. Digo que também isso é vaidade. Olha que doideira, cara. O próprio Salomão, há milhares de anos atrás, já estava percebendo isso. Sabe? Aí pulando para o capítulo 9, para poder não ficar ainda mais longo do que já está, ele fala aqui, ó. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios, enquanto vivem depois rumo aos mortos. Então a gente precisa ter essa consciência que Salomão teve ali, ao perceber o quê? Que estamos vivos, estamos sujeitos a tudo. Podemos modificar a nossa vida, prolongar os nossos dias, não é fazer aquilo que Jesus falou, acrescentar um côvado ao curso da sua vida, não. Ou seja, a vida acabou, peraí que eu vou acrescentar mais um pouquinho. Não, acabou, meu irmão. Acabou. Terminou ali, não tem como você voltar, como, né, ele fala do rico e Lázaro. Não, deixa eu voltar. Não tem volta. Acabou, é aqui, terminou, beleza. Mas você pode, segundo a própria palavra aqui, e um texto não contradiz o outro, você pode prolongar os seus dias. Você pode viver em paz. Como? Fazendo aquilo que está dentro da vontade do Senhor. Sabe? É muito simples isso. Sim. Vamos pensar um pouquinho aqui, cara, sobre como a gente estava falando de tragédias naturais e tal, né? Eu fui dar uma pesquisada na Bíblia aqui, o que ela fala sobre isso, né? Porque até entre quem não é cristão, tem um senso, assim, que talvez tenha sido forjado pela cultura popular,
midiática, de filmes e tal, de que quanto mais a gente se aproxima do fim, mais as coisas vão piorando ao nosso redor, né? Raramente a gente vê um filme de sei lá, 200 anos no futuro em que as coisas estão bem, né? Na verdade, as coisas pioraram muito, né? Mas quando a gente assiste essas tragédias ocorrendo, é inevitável que a gente pense sobre a nossa própria vida, sobre a finitude da vida da gente, né? E principalmente sobre aquilo que é transcendente, né? E por isso as pessoas colocam Deus na equação. Então, assim, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que ela fala de que tragédias naturais também fazem parte desse processo de piora das coisas, né? Com a proximidade do fim dos dias. Lá em Lucas 21, Jesus está conversando com os seus discípulos e tal, e eles estão elogiando, assim, dizendo que o templo é muito bom. Olha como é bonito o templo, né? Adornado, né? Com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus e tal. Mas Jesus fala assim, olha, isso que vocês estão vendo aí, vai chegar o dia que não vai ficar pedra sobre pedra. Vão ser todas derrubadas. E aí os discípulos perguntam assim, mestre, quando é que essas coisas vão acontecer? E qual será o sinal de que essas coisas estão prestes a acontecer? Jesus responde para eles assim, ó, cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e dizendo também, o tempo está próximo, não sigam eles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro que aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Ou seja, Jesus já estava falando de guerras, rebeliões, falsos profetas e tal, e ele está dizendo assim, olha, essas coisas precisam acontecer, mas o fim não virá imediatamente. Então, aí Jesus segue dizendo assim, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. E aí Jesus, logo em seguida aqui, ele vai falar sobre a perseguição que os discípulos dele sofreriam, mas lá a partir do versículo 25, ele diz assim, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Aí ele fala do que vai acontecer em seguida, ele diz assim, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, falando do próprio Jesus, né, se referindo a ele próprio, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ou seja, tragédia, morte, terremoto, vulcão, maremoto, tsunami, sempre existiram ao longo da história. Mas eu acredito que enquanto mais se aproxima o fim, essas catástrofes vão acontecer com um intervalo menor. Uma frequência maior, né? A Bíblia se refere até diz que a natureza geme como em dores de parto. E as dores de parto elas vão sendo mais frequentes, né? Então, assim, Will, você acha que diante do inevitável, se eu tiver errado ou se você discordar, não tem problema, mas eu penso que a gente tem dois caminhos. Ser juiz da desgraça alheia. Isso aí aconteceu com eles porque eles eram muçulmanos, porque na Turquia... Blá, blá, blá. Falando de Turquia porque é o que está acontecendo agora, né? Mas a gente também tem a possibilidade de ser instrumento de Deus nessa terra. Mas a minha pergunta é, por que, cara? Por que cargas d'água a gente encontra, e estou falando de rede social, mais cristãos dispostos a serem juízes da desgraça alheia do que serem instrumentos de Deus nessa terra, cara? Me ajuda a entender isso. Cara, muito simples. Muito simples. Quando a dor é do outro, pra mim é mais fácil de eu encarar. Quando a dor é minha, eu quero que sejam misericordiosos comigo. O ser humano ele é assim, cara. Infelizmente. E é interessante a gente ver muitas pessoas se compadecendo com uma situação tão longe, sendo que em favelas aqui no Brasil tem criança morrendo de diarreia. Uhum. E ninguém faz nada. Verdade. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Sabe? Crianças morrendo de cólera porque não tem uma água potável para tomar. Então, enquanto o cristão fica batendo cabeça com pauta moral, com coisas que ele acha que vão trazer o reino para a terra, irmão, o mundo com política, porque
não sei o que, mas calma aí, agora realmente estamos perto do fim. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Tá perto do fim desde que Jesus subiu, filho. Perfeito. Tá perto do fim. Eu arrisco dizer que tá acabando desde que começou. Entende? Desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, tá acabando. Agora, qual que é a minha questão, Rodrigo? Quando as pessoas elas jogam uma luz naquilo que as convém, saca? Elas conseguem arrebatar uma multidão com elas, e o importante mesmo, elas não se ligam. Pra mim esse é o maior problema. Por quê? Se eu consigo jogar a luz numa pauta, como eu citei, uma pauta moral, uma pauta isso, uma pauta aquilo, e eu passo por uma pessoa na rua que está me pedindo comida, não está pedindo dinheiro, está me pedindo comida, e muitas vezes eu tenho e não dou, cara, o que eu tô entendendo do evangelho? Me explica. Não tem absolutamente nada, cara. Porque no final das contas, o que fica é a vaidade do eu de estar no domingo numa igreja levantando a mão achando que tô vivendo o evangelho de Cristo. Já paguei minha etapa semanal, né? Já fui cultuar a Deus, agora só semana que vem. Ou então fui na igreja, voltei com a bateria recarregada, vou poder viver a semana bem. Cara, nem o entendimento do que é um culto as pessoas estão tendo, cara. E isso é muito triste. As pessoas acham que culto é pra você ir lá e receber uma palavra boa, uma palavra de ânimo pra viver a semana. Meu amigo, culto nada mais é do que a reverberação da sua semana com Deus. Se você não teve semana com Deus, e você quer viver aquilo ali só no domingo, você não está entendendo qual que é. E é isso que se precisa entender. Então, por que as pessoas elas se tornam espectadores e palpiteiros da desgraça alheia? Porque é mais fácil eu julgar o outro do que julgar a mim mesmo. É mais fácil eu arrancar a trave do olho do meu irmão do que arrancar a trave do meu olho. É mais fácil eu meter o dedo na cara de uma pessoa do que eu meter o dedo na minha cara e falar que sou pecador. É mais fácil eu ser um fariseu que olha para a pessoa e fala: nossa, que pecador miserável, graças a Deus eu sou fariseu, não é? E aquele cara tá lá: ó, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Quem é o maior desses dois caras no templo? É o cara que tá implorando por misericórdia, cara. Então, tudo isso vai estar diante de Deus. Todo mundo. Einstein teve, Stephen Hawking teve, e outras tantas pessoas estarão, inclusive nós. Quem que você quer ser nessa equação? A grande pergunta é essa: quem que você quer ser nessa equação? A pessoa que julgou o outro? Nossa, mas eles eram muçulmanos. Cara, eles eram vidas. Exatamente. Eles eram vidas. Os japoneses, cara, eu já cansei de ouvir isso, cara. As coisas acontecem mais naquela área lá porque eles são muito pagãos, né? Se você olhar, tem uma questão espiritual muito pesada na África, uma questão espiritual muito pesada na Índia. Aqui tá levinho, né? Aqui tá de boa, né? Aqui tá de boa com pessoas morrendo de disenteria. Tá legal aqui. Tá legal. Tá top. Tá legal com genocídio de índio, tá legal, né? Tá legal. Verdade. Tá legal com a igreja fechando o olho pra erro de pessoa que fica jogando pra plateia. É isso mesmo. Tá legal aqui pra pastor que fica pregando heresia. Tá legal. A corrupção virando modus operandi. Exatamente. Porque a corrupção minha tá de boa, mas a corrupção do outro é pecado. É isso. É assim que funciona. Uhum. Cara, pelo amor de Deus. Ou a gente vive o evangelho da integralidade ou a gente pede pinico, cara. A verdade é essa. Sabe? Então, qual que é o cerne disso tudo? Se Deus não tiver misericórdia de nós, cara, nem orar a gente sabe. Nem orar a gente consegue. Então eu acho que está faltando uma autoanálise de todo mundo. Eu não estou falando nem só da igreja, cara. Eu estou falando do planeta inteiro. Sabe? Uma autoanálise do ser humano com aquilo que está dentro dele. Com aquela maldade que está dentro dele.
Porque, cara, é muito miserável uma pessoa que olha uma situação dessa e não para pra pensar, sabe? Não para pra pensar que tudo aquilo que ela tem é por misericórdia. Se o seu filho tá com saúde, é por misericórdia. Se a sua esposa tá aqui ainda, é por misericórdia. Se você consegue ter um emprego hoje num país de 14 milhões de desempregados, é misericórdia, é graça. Então que a gente possa se autoanalisar, cara, porque a pedra que a gente atira, uma hora ela volta. O cuspe que a gente joga pra cima, ele volta na testa. Concordo. Interessante que você falou dessa questão do fim dos tempos, né? E eu tô olhando um site aqui, Forbes, né? Falando de 13 catástrofes, né? Os 13 maiores desastres naturais da história. Os 13 maiores desastres, né? E eu consegui aqui meio que organizar 10, né? Aqui numa ordem temporal, vamos dizer assim. Não deu tempo de organizar os 13 na ordem temporal, mas 10 já dá para ter uma noção. Olha que loucura. Às vezes você parar para pensar, nossa, estamos no final dos tempos, né? Ai, nossa, Jesus está voltando, né? Como o Will falou, cara, Jesus está voltando desde o momento que ele subiu ao céu, ele já está voltando desde aquela hora, né? Então, se você parar para pensar, olha que interessante. Em Antioquia, no ano de 115 depois de Cristo, teve um terremoto que matou 260 mil pessoas, né? Aí, em Antioquia, novamente, o outro terremoto em 526 que matou mais de 250 mil. Depois em Alepo, na onde é a Síria, né, hoje em dia, um outro terremoto no ano de 1138 que matou 230 mil pessoas. Depois, em Shanxi, né, provavelmente no território da China, outro terremoto em 1556 que matou 830 mil pessoas, né? Caramba, cara. Depois, em Calcutá, um ciclone em 1737 que matou 300 mil, né? Aí o tal de ciclone Coringa, em 1839, na região da Arábia Saudita, matou 300 mil pessoas também, né? Você tá inventando nome? Não, tá na revista. Tinha um tufão chamado Coringa? Parece que tá inventando. Tô brincando. Não, mas é porque o nome que eles colocaram aqui. Aí no Rio Amarelo, né, inundações do Rio Amarelo na China, em 1887, mataram só 900 mil pessoas. Nossa, essas inundações, né? Um terremoto em Haiwan, né, provavelmente também na mesma região ali, em 1920, 235 mil pessoas morreram em 1920. Mais inundações na China, em 1931, matou entre 1 e 4 milhões de pessoas. Em 1931, cara, se a gente for pensar em termos de história, é ali. É, né? Ontem. Tem nem 100 anos, é ontem. Né? Então matou aí entre 1 e 4 milhões de pessoas. E o tufão Nina, que matou, por último agora em 1975, que não deu para mim anotar os outros eventos, matou 229 mil pessoas, né? A gente teve também um terremoto em Lisboa, aí ficaria ali entre o ano entre o ciclone Calcutá e o que você riu aí, o ciclone Coringa, né? Que foi em 1755 em Portugal, isso eu já ouvi. né? Que foi matou pouco, matou 30 mil pessoas, né? Matou pouco. Então, os desastres naturais, eu penso que, embora a palavra de Deus ela cite, né, os desastres naturais como referência para que a volta de Jesus aconteça, eu penso que esses desastres que estão acontecendo agora ainda não são o sinal do fim, não. Sabe? Eu penso que eles estão dentro de uma normalidade, né? Também tô nessa. Estão dentro de uma normalidade. Agora, quando estiver próximo da volta do Senhor mesmo, do fim, eu penso que a coisa vai ficar tensa. Assim, no sentido de que vai ser uma coisa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, e acontecer um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, e ao ponto da gente entrar numa perplexidade tamanha
né? Isso é uma interpretação minha. E que a gente chega ao ponto do desespero, vamos dizer assim, né? Alguns vão... e aí tem as linhas teológicas aí, que não é o caso que a gente vai entrar, que fala que é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, enfim, não vou entrar nessa questão. Mas eu penso que os desastres naturais que vão anteceder a volta, o fim, né, de todas as coisas, eles serão ainda numa intensidade exponencialmente maior do que o que a gente está testemunhando aí nesses últimos séculos, sabe? Eu penso que ainda vai piorar muito para que isso aconteça. Então, é difícil pensar e falar isso? É complicado. Mas essa é a realidade que está diante dos nossos olhos, né? Eu penso assim. Mas eu concordo com vocês no sentido de que quando a dor é do outro, é fácil apontar. É fácil dizer, é fácil encontrar motivos, né? Ah, não, aconteceu porque, sei lá, eles são ali muçulmanos, né? E tal, não sei o quê, né? Mas as pessoas, justamente porque... Olha, a gente está vivendo um tempo de uma teologia tão rasa, tão rasa. Não estou falando isso aqui como um vasto conhecedor da palavra, um profundo conhecedor da palavra, não. Muito pelo contrário, eu preciso cada vez mais, a gente precisa se aprofundar mais cada dia na palavra, a gente lê, busca, né, entender a palavra cada dia, mas as pessoas elas estão se apegando a cada coisa que a gente compartilha, né, Rodrigo, no Instagram, a gente está mandando um pro outro que a gente vê, sabe, pessoas psicografando coisas ali, né? E a gente vê coisas assim que a gente fala, meu Deus, e o pior não é isso, o pior não são esses teólogos, né, entre aspas, milhões de aspas aí, né, como o Will diz, aspas russas, né, Will? Isso aí, aquelas aspas gigantescas, né? Não, mas a gente tá vendo pessoas seguindo esses teólogos, o que é pior, cara, sabe? E eu fico pensando, gente, será que essas pessoas não têm uma noção? E aí acaba concluindo que não, sabe? É falta de conhecimento mesmo do Senhor, é falta de buscar o Senhor. E aí leva a pessoa a abrir a boca para falar qualquer coisa que o líder lá na frente vomita. A pessoa pega aquele vômito, ingere, né? E depois vai ruminando depois e vai vomitando no ouvido dos outros, cara. Cara, e você tá... Desculpa, não, você tá trazendo um exemplo, assim, até grande, assim, dentro do exagero, vamos dizer assim, né? Mas você quer ver um exemplo disso? Eu estava conversando ontem com um amigo sobre a questão da... A gente estava entrando no assunto. Rapaz, viu o que aconteceu lá na Turquia, na Síria, que não sei o que lá e tal. Chegou um irmão em Cristo, chegou do lado, assim. Primeiro comentário que ele fez: rapaz, o negócio lá, caiu tudo lá, né? Não sei o que, terremoto, né? É o fim dos tempos, né? Tá na Bíblia lá, né? Não ficará pedra sobre pedra. Aí falou assim e saiu. Eu até citei esse texto aqui, cara. Jesus estava falando do templo com os discípulos dele. E saiu. E às vezes a gente se acostuma a decorar fragmentos da palavra e parece que a gente pode soltar aquilo em qualquer contexto. Que assim, se está na Bíblia, então é verdade. Então, se está na Bíblia, então eu posso usar. E cara, não é. Se você não se dedicar um pouquinho para ler, para aprender, para estudar, para que seja ouvir um podcast e falar assim, cara, isso aqui que eles estão falando tá certo, deixa eu ver na palavra. O Muniz citou um monte de textos ali, deixa eu conferir, deixa eu estudar. Cara, mas as pessoas não querem. Né? É muito mais fácil bostejar na internet para dar uma falsa impressão de que você tem um domínio de uma coisa que você não tem o mínimo de conhecimento, né? E vou te falar, cara, indo até além, cara, dá até preguiça, cara, às vezes de comentar, sabia? Eu não respondi esse amigo não, fiquei quieto, me deu preguiça. Foi exatamente isso. Eu falei, não vou falar nada não. É isso. Esse texto que você citou, Jesus está falando do templo de Jerusalém, correto? Falando de si próprio, né, indiretamente falando de si próprio, né? E falando do... São dois textos com relação a isso, Muniz. É o texto que ele fala que vai ser derrubado e vai ser erguido em três dias. Isso. E esse texto que ele fala do Templo de Jerusalém. Tá certo, de pedra sobre pedra que caiu no ano 70, né? Ele caiu em 72 depois de Cristo. Isso. É disso que Jesus estava falando.
Então, se a pessoa não sabe um mínimo de história, não sabe um pouquinho de história, cara, ela não vai entender. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Realmente não vai sobrar pedra sobre pedra. Tá aí, ó. A Ucrânia aí, ó. Cara, pelo amor de Deus, gente. Sério mesmo, cara. Sério mesmo, sério. Sério que vocês estão achando que tá legal? O pior é que é sério. Exato. Isso é que é triste, é que é sério. Aí as pessoas ficam refém da teologia das redes sociais, cara. E até pegando o gancho no que vocês falaram, as pessoas se sentem obrigadas a comentar. A questão toda, cara, é que todo mundo, eu acho que meio que sempre foi assim. Porque se você chegar pra uma pessoa, dependendo, uma pessoa aleatória, dependendo do que você falar, a pessoa vai opinar. Eu acho que meio que sempre foi assim. Só que a rede social deu voz a um monte de idiota. Então, quando você dá voz a um monte de gente com uma impessoalidade ou com a questão da anonimidade da rede, cada um fala o que quiser. E se você for retrucar, a pessoa te dá um bloco e tá resolvido. Então é muito, cara, é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu fico pensando eu tava pensando aqui, se isso tem jeito, cara. Assim, a gente sabe que né, o anticristo tá aí, né? A gente já sabe o final da história, né? Mas eu fico pensando no ouvinte, você que tá ouvindo agora, né? Se de repente você é aquele tipo de pessoa... Aqui, você quer pegar meu papel de host nesse programa? Porque eu sou sempre eu que falo isso. Agora... Meu irmão, faz isso lá no seu podcast. Tô brincando, meu podcast é tão rapidinho que não dá nem tempo de falar isso, cara. É por isso que eu aproveito o teu pra poder falar. O meu é tão curtinho. O meu não, o nosso. O meu não. Mas fala aí. Não, mas então eu penso assim, cara, se você tem sido essa pessoa que tá perdido, não tá entendendo o que tá acontecendo, sabe? Pega a palavra, lê, procura pessoas sérias, né? Pessoas que entendam a palavra de Deus, pessoas que... Tem tanta gente boa e tanta gente séria, estudiosa da palavra, sabe? Vai ler um bom livro, sabe? Não fica refém dessa teologia fraca que a gente tem hoje em dia, não. Porque é aquilo que o Will falou, qualquer um com um celular hoje em dia virou teólogo, cara. Qualquer um com um celular e uma Bíblia virou, né, um mestre em teologia e fala o que quiser ali. E o mais impressionante é que tem milhares de seguidores. Vai você lá falar uma teologia séria, né, sadia e tal, não sei o que, você quebra pedra para poder conseguir lá 1, 2, 5, 10 ouvintes, né, e tal. Agora, pega esses caras falando abobrinha, cara, e rodopiando e falando um monte de coisa lá, e você vê milhares de pessoas. Porque eu penso que também um pouco da explicação para isso que está acontecendo é o fato de que as pessoas não querem o Senhor de verdade. Elas querem um Baal, né? Elas não querem se relacionar com o Altíssimo, né? Serem amigos de Deus, amigo para o que der e vier, né? Aquele amigo que tá junto, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo que o amigo não lhe dê nada de volta, né? Ele não tá ali para ser um com o Senhor, não, ele tá ali porque o Senhor é aquele que dá casa, que dá carro, que protege, que cura, que livra. Ele quer não ter que gastar o dinheiro com um remédio ali da pressão, nem então ele busca o Senhor para poder ficar curado, né? Ou para poder ganhar na loteria, ou para poder ter um emprego e poder tal. Não, sabe? E aquilo que a mulher de Jó fala para ele, né? Amaldiçoa esse seu Deus e morre. Ou seja, esse Baal que você está servindo aí, que não está servindo de nada para você, amaldiçoa ele e morre. Aonde que está Deus, né? É aquilo que eu falei no início. Vem a pergunta, onde está Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre logo de uma vez, né? Já que você está sofrendo e esse Deus deixa você sofrer, ele deixa você passar por tudo isso, né? E aí Jó vira para ele e fala assim, tu tá falando com uma maluca, uma louca, você é doida, sabe? Ou seja, eu só vou aceitar o bem de Deus, o mal eu não posso aceitar, né? Ou seja, eu não penso que Deus vai infligir o mal, mas permitir o mal. Ou seja, eu só posso caminhar com Deus se Deus permitir corra tudo bem comigo,
né? Que tudo esteja bem. Não, se acontecer uma coisinha de errado, bater o carro, não, eu vou deixar de servir o Senhor, porque, poxa, o Senhor permitiu que batessem no meu carro, né? Roubassem o meu carro. Poxa, o Senhor permitiu. Que Deus malvado, né? Então eu vou procurar outro, né? O Senhor permitiu que a minha unha encravasse. Poxa vida, né? Não é brincadeira, né? Permitiu que acontecesse isso ou aquilo comigo. Meu filho ficou doente. Não vou mais servir esse Deus. Não está adiantando. Vou procurar outro, né? De repente, nessa igreja que eu estou indo não tá boa. Essa igreja não é forte o suficiente, né? Não tem oração forte o suficiente. Preciso de um Deus para chamar de meu, né? Eu preciso de um Deus para chamar de meu. O geninho da lâmpada. Isso, o gênio da lâmpada. Deus. Voltando lá nos programas antigos, o meu Jesus pessoal. Exatamente. Eu preciso um Jesus só para mim, né? Um Jesus que faça tudo. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Ou seja, eu preciso de um que cuide de mim, né? Que me dê tudo que eu preciso, né? Tudo que eu quero. Ele satisfaça os meus desejos, as minhas vontades, né? Então agora, se não for assim, tô fora. Que nada. Esse Deus que deixa terremoto acontecer, que deixa o povo morrer, que deixa os crentes sofrer, e eu tô fora. Gente, vamos acordar. Vamos despertar que esse na verdade é que deve ser o alerta. Se você tem buscado a um Deus dessa forma, a um Baal dessa forma, é a hora de você despertar e acordar para a vida, para você não ouvir lá na frente, né? Seja lá em que circunstância for, você não ouvir lá na frente o quê? Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço, não sei quem sois. Senhor, mas a gente comia na tua presença, o Senhor ensinava nas nossas ruas e tal, não sei o que, a gente estava perto de você, a gente cantava na igreja, a gente tocava lá no templo, a gente carregava a Bíblia debaixo do braço, fazia e acontecia. Ele vai falar assim: eu não sei quem é você. Sai de perto de mim, né? Aparta de mim, eu não conheço você, pô. Tu tá fazendo o que aqui? Então que a gente possa se tornar conhecido do Senhor, sabe? Amigo de Deus. É isso. E deixar de esperar de Deus aquilo, como você falou, que ele seja um gênio da lâmpada, né? Que realiza os meus desejos. Não, ele não é o gênio da lâmpada. Nós é que estamos aqui para realizar os desejos do Senhor. Isso aí, cara. Né? E a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. Né? Que a gente possa viver para isso, para realizar a vontade dele e não ele realizar a nossa. Amém, cara. Cara, o Will citou ali, né, cara, a respeito do fim dos tempos, né, dizendo assim que o fim dos dias começou quando Jesus subiu aos céus, né? Ele veio, morreu, ressuscitou, né, e subiu aos céus, deixou claro que voltaria naquele último dia, que ninguém sabe quando é, para buscar a gente, né, cara, redimir nossa natureza, né? E isso pra gente é profundamente real, né? Isso pra gente não é sinônimo de desespero, né? Encarar a realidade ou a proximidade dos últimos dias. Embora eu concordo muito quando o Moniz diz assim, que a gente ainda não está vivendo, a gente ainda não está próximo, né, da vinda de Cristo, acredito assim também, opinião pessoal. Mas enquanto isso, né, cara, enquanto Jesus não volta, diante das desgraças, das tragédias, né, que a vida proporciona pra gente, a gente tem que ter uma postura diante disso tudo, diante da luta, diante da dificuldade, né, que é ser sal da terra e luz do mundo, né, como diz a palavra. A gente tem que ser de verdade aqueles que são portadores da luz, aqueles que levam, entregam a mensagem de salvação, aqueles que caminham junto, aqueles que socorrem a quem necessita, aqueles que escolhem abrir mão daquilo que nós temos, que eles não, que nós temos, para socorrer um pouquinho, aliviar a aflição, a necessidade daquele que tem menos que a gente, sabe? Eu acho que tá na hora da gente, como igreja, como cristãos, a gente ser mais honesto com as nossas atitudes, em como que a gente se porta diante das dificuldades da vida dos outros. E os meninos aí já falaram sobre isso, cara, porque isso não é só em relação ao problema dos outros, é em relação à vida do outro. Porque, por exemplo, em relação ao pecado, uma vez eu ouvi alguém dizer isso e eu guardei. Quando eu peco, eu tenho justificativas a respeito do meu pecado. Eu pequei, mas
isso, mais aquilo, mas também fizeram assim e tal. Em relação ao pecado dos outros, eu tenho juízo, né? E muitas vezes a gente faz isso até em relação a forma como a gente olha para a vida. Aconteceu o terremoto lá, mas não aconteceu comigo, então deve ser porque eles são muçulmanos, deve ser porque tem um problema espiritual muito grande e tal. Então, assim, se eu posso deixar uma mensagem para você que ouve a gente aí no final desse podcast, deixa o justo juiz, que é Deus, julgar segundo a justiça dele, tá? Isso não compete nem a você e nem a mim. Deixa Deus governar o mundo do jeito que ele quiser governar e não questione. E enquanto eu estava pensando nesse podcast hoje, eu lembrei de um texto lá de Abacuque, no capítulo 3, um nome esquisito, né, para quem não está acostumado, Abacuque, mas ele diz assim, presta bem atenção e vê se toma isso para você, para quando a tragédia se abater, seja no lugar que você mora, sobre a sua família e tal, mantenha esse espírito, porque Abacuque estava questionando a Deus, quando você pega o livro de Abacuque ali, a respeito das coisas que estavam acontecendo com o povo sofrendo, o ímpio prosperando, e de repente ele tem uma iluminação e ele diz assim, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Então, assim, não sirva a Deus, não condicione, como o Muniz falou aí, o seu relacionamento com Deus baseando naquilo que está acontecendo no seu entorno. Porque se acontecer um terremoto hoje aqui durante essa gravação e meu prédio cair e eu morrer, eu sei que imediatamente eu vou abrir os meus olhos na presença do Senhor. Eu creio nisso, sabe? E não é porque eu faço podcast, não. É porque Ele me garantiu isso. Que todo aquele que crê será salvo. E eu creio no preço que Cristo pagou para mim. Então, assim, que a gente, tenha realmente uma preocupação, um desejo veemente, verdadeiro de ser luz do mundo, cara, de ser sal, sabe, de fazer a diferença na vida das outras pessoas. Ao invés da gente se acomodar, nós como cristãos nos acomodarmos, a gente a sentar no trono, botar uma toga e esperar a fila passar na frente da gente para a gente julgar as pessoas. Sabe, o nosso chamado, o chamado de Cristo para a nossa vida, enquanto discípulos dele, cara, não é para julgar, é para servir, é para evangelizar, é para amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente ama nós mesmos. Né? E hoje eu peguei a fala do amor do Muniz aí, né, Muniz? Que você que sempre faz o disclaimer aí. Mas é isso, cara. É isso. E a gente tem que ter cuidado. Então, assim, se você por acaso está ouvindo a gente e de repente você se enquadra naquilo que a gente criticou, glória a Deus por isso, cara. Você está ouvindo alguém falar e a oportunidade para mudar está em suas mãos, né? Basta você querer. Eu queria deixar... acho que é a única recomendação que cabe nesse momento. Cara, examine-se a si mesmo. Se você tiver uma rixa com alguém, vai pedir perdão, sabe? Porque esses momentos que a gente está falando do dia mal, a Bíblia chama do dia mal, ele chega para todo mundo, cara, sem avisar, cara. Então não deixa questões desse mundo tirarem a sua paz. Não deixa nada inacabado. Quando eu vim para aqui, para Belo Horizonte, só contando o testemunho rapidinho, foi impressionante o quanto Deus, ele me cercou das possibilidades de abraçar quem eu tinha que abraçar, pedir perdão a quem eu tinha que pedir, entendeu? Ouvir perdão de quem eu tinha que ouvir e vim para cá leve, sabe? Leve. Então, cara, se você tá sem falar com seu pai, com algum irmão seu, algum familiar, com algum amigo de muitos anos, cara, vai naquela pessoa, dá um abraço, fala eu te amo. Cara, a vida é tão passageira, sabe? A vida é tão curta, a vida é tão um sopro, como a palavra fala, que quanto mais a gente resolver as coisas nessa terra aqui, cara, melhor a gente vai ficar, sabe? Muitas vezes a gente não tem essa oportunidade. E quantas pessoas eu conheci que não puderam falar um eu te amo para uma pessoa querida, porque a pessoa morreu logo depois.
Quantas vezes a gente ouve isso de alguém, sabe? Quantas vezes a gente ouve isso das pessoas que, nossa, meu Deus, meu pai foi pro hospital, agora tá assim, nesse estado, eu não consegui falar falar que eu amava, e a gente sempre brigou. Cara, resolve o que tem que resolver. Vai viver leve, vai viver leve. Por mais que possa parecer, porque criou-se aquela coisa, né? Mas o cristão sempre tem que estar alerta para a volta de Cristo. Beleza, continue alerta, mas isso não quer dizer que você não tem que viver leve, não, cara. Viver leve, vive de forma simples, vive da forma mais direta e justa possível, porque hoje em dia tem-se uma cobrança. Você tem que ser sempre eficiente, trabalhe enquanto eles durmam, faça isso, faça aquilo, sempre esteja alerta, porque você é da casta dos crentes, você é da casta que vai para o céu. Meu amigo, se não for Cristo, a gente não é nada. Se não for Cristo, a gente não é ninguém. Então, aproveita esse momento, sabe, para se arrepender do que você tiver que se arrepender e pedir perdão para quem você tiver que pedir. Porque assim você vai estar cumprindo o Evangelho. A gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Queria agradecer muito aí meus amigos aí terem participado comigo, cara. Foi um prazer ter vocês aqui comigo. E queria deixar aí o microfone aberto aí se alguém tiver alguma recomendação para fazer, deixar alguma coisa no ar, embora a gente já tenha feito basicamente nosso encerramento ali, né, ter falado com o ouvinte, mas de qualquer forma eu vou deixar o microfone aberto aí. Vou começar pelo Muniz. Meu amigão, obrigado, tá? Por ter participado mais uma vez. Repito, prazer sincero estar contigo aí. Valeu mesmo, cara. Que bom, eu também sempre fico muito feliz, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar participando junto com vocês, né? Sempre bom gravar com você, com o Will, né? Sempre saio muito edificado e abençoado desse momento, né? E estar junto com você que está ouvindo também, poder compartilhar um pouco das minhas percepções, das minhas sensações, né? E leituras aqui e inspirações, né, que eu creio que o Senhor coloca no nosso coração para a gente estar compartilhando com cada um, né, que ouve, né? Eu acho que esse programa ele pode ser um diferencial para a tua vida, né? Ele pode ser um daqueles áudios, daqueles programas que você precise guardar contigo, né, no teu coração. Porque na vida, como a gente já falou aqui diversas vezes, você vai sempre enfrentar situações difíceis, enfrentar situações de enfermidade, algumas das quais você mesmo terá sido causador, né? Se você é aquela pessoa que não se alimenta bem, se você é aquela pessoa que não cuida bem do seu corpo, você vai enfrentar situações que você mesmo vai estar causando, né? E a palavra fala que o sábio, ele sabe o tempo e o modo, né? E aí ele acaba estendendo a sua vida. Mas também pode ser que você passe por situações que você não plantou. E aí, como o Rodrigo falou, né? Se nesse exato momento você está ouvindo e de repente aconteceu um desmoronamento, caiu tudo em cima da tua cabeça, se você tiver o Senhor, você viverá eternamente. O servo de Deus, ele vive eternamente. Você já está vivendo para a eternidade. Você nunca vai morrer. Por mais que o teu corpo hoje, né, se despedace, se acabe, né, você nunca vai morrer. Você vai estar para sempre com o Senhor. E a gente tem uma promessa de um dia nós termos o nosso corpo restaurado. Não mais como esse corpo mortal que a gente tem, mas um corpo glorificado, né, com o Senhor. A gente tem essa promessa. Então você pode descansar em Deus, sabe? Fique em paz no seu coração. Saiba que se acontecer alguma coisa, alguma situação na tua vida em que a dor vier, que o luto vier, que a dificuldade vier, o Senhor, ele estará contigo.
Não deixa entrar essa pergunta no coração: onde está Deus que permitiu? Não, Ele está do teu lado. E as coisas acontecem. Acontece para o ímpio, acontece para o justo. Lê lá Eclesiastes 8, Eclesiastes 9. Lê direitinho, com calma. E você vai ver que mesmo acontecendo com o ímpio, mesmo acontecendo com o justo, o Senhor, Ele está sempre conosco. Amém? Que você possa guardar essa palavra no teu coração e seguir em paz com o Senhor. E tirar do teu coração esse sentimento de revolta em relação a Deus, porque isso não vai te fazer bem. Pelo contrário, só vai te afastar do Senhor, que é o único que te ama de verdade. Amém? Muniz, obrigado, tá? Da tua participação, cara. Prazer. Will, brigadão também, meu irmão, e o microfone é teu. Eu quero agradecer, cara, a possibilidade de poder estar falando sobre vida e morte, que é um tema sempre tão espinhoso, né? E é um tema sempre tão difícil de se tocar, porque a igreja, infelizmente, a igreja atual gosta muito de falar sobre vida, mas dificilmente fala sobre morte, né? E se tem algo que a gente pode recomendar, cara, leia Eclesiastes. A gente falou de Eclesiastes aqui, e existe até um livro do pastor Ed Renekiewicz, que é o livro mais mal-humorado da Bíblia, que ele faz um estudo sobre Eclesiastes. E uma vez eu fiz uma leitura de Eclesiastes cruzando ele com o Sermão do Monte. É no mínimo curioso como um aponta para o outro. É muito curioso. Porque quando aquele versículo que você leu, Muniz, o capítulo 8, que ele fala sobre o justo que padece sozinho de solidão e o injusto que é aclamado. E Jesus vira e fala: bem-aventurados os humildes, porque herdarão o reino de Deus. É isso, sabe? É isso. Então, a resposta para Eclesiastes está em Jesus. A esperança toda que Salomão não tem em Eclesiastes, o resultado dessa esperança veio em Jesus. Então, se tem algo aqui que a gente possa deixar de mensagem para o ouvinte, cara, apenas creia. Creia. Ah, mas como é que eu faço isso? Cara, Deus está a um joelho de distância. Eu sempre falo isso aqui. Deus está a um joelho de distância. Dobra o seu joelho, fala com Ele, cara. A própria palavra nos afirma que Ele jamais rejeitará um coração que chega diante dele de forma pura, de forma sincera. Seja sincero: Senhor, eu sou um pecador miserável, Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou errando nisso, eu estou errando naquilo, Senhor, me ajuda. Você pode ter certeza que Ele vai te dar formas de você melhorar, formas de você construir um relacionamento com Ele, forma de você evoluir como pessoa. Agora, da forma que a gente está, a gente não fica. Você pode ter certeza. E o ideal, do que a palavra nos recomenda, é que a gente continue buscando Ele incessantemente até o último dia que vai chegar para todo mundo. Para uns hoje, para outros amanhã, para outros daqui a 50 anos. Mas vai chegar. E que a gente esteja... que a gente olhe para trás e não haja arrependimentos. Mesmo que a gente tenha errado, mas se arrependido. Mas que não haja arrependimentos por nossa passagem aqui nessa vida. E é isso, senhores. Eu quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Muito bom, cara. Show de bola. Enquanto você estava falando, cara, eu estava pensando aqui, vou deixar de recomendação um livro antigo, porque a gente está falando aí de fim do mundo e tal, e pega muita questão de profecias, né, e as pessoas às vezes têm curiosidade quanto a isso. Eu tenho um livro aqui na minha estante chamado Todas as Profecias da Bíblia, de John F. Walvoord, editora Vida. Eu vou deixar o link na descrição, e eu acho assim, não que ele vá trazer novos conhecimentos, assim, mas ele organizou todas as profecias bíblicas por ordem cronológica. Então, assim, você tem o que foi profetizado, quando foi cumprido, né? E ele vai seguindo até mais para o final do livro, nas profecias que não foram cumpridas. Então, assim, ele é no mínimo interessante, assim, né? Então, vou deixar de recomendação Todas as Profecias da Bíblia, de John F. Walvoord. E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer muito a você que ficou até o final com a gente. E a gente vai mais volta, se Deus quiser, aí até o próximo dia 20.
Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou o Will Soares. Eu sou Rodrigo Muniz. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.